Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar aqui a respeito de uma lição deste livro aqui, Palavras de Vida Eterna, que é da autoria, da parceria de Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. E nesse livro, Emmanuel pega um trecho do Evangelho, ou um trecho do Novo Testamento, ou seja, do Evangelho, das Epístolas de Paulo, pega lá um versículo e em cima disso ele faz uma dissertação. E hoje nós vamos falar sobre a lição número 135 desse livro, intitulada Diante do Mestre. E o versículo que Emmanuel escolheu aqui é do Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Jesus. E aí eu fiquei curioso, de saber, puxa vida, em que contexto, Jesus disse isso, que será nosso amigo se nós fazermos o que ele manda. Aí, como está aqui o Evangelho de João, capítulo 15, eu peguei capítulo 15, versículo 14. Aí eu peguei o trecho do capítulo 15 do Evangelho de João, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que se dê mais frutos. Ou seja, o Deus é o lavrador e pega a vara da videira que não dá fruto e atira. E a que dá fruto ele limpa para que ela possa dar mais frutos. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, podereis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então é nesse contexto que Jesus disse, Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então isso nos convida a uma reflexão, Será que nós somos amigos do Cristo? Será que nós temos feito e seguido os preceitos cristãos? Será que nós temos agido de acordo com os ensinamentos? Então está aqui, Emmanuel comenta a lição, Aspirando ao título de amigos do Senhor, urge não lhe perdermos as instruções. Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores. Quanto a esse propósito, acrescendo notar que quase todas elas se caracterizam por alto valor indutivo. Esforçamo-nos por estudar-lhe a palavras e atitudes, e claramente não dispomos de qualquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Ou seja, a gente aspira a ser amigo do Cristo, mas dificilmente gostamos de falar sobre ele, isso para nós, a carapuça serve muito justa. Eu lendo o texto aqui, aí cheguei no Rio fazendo o quê? Uma pesquisa para a nossa palestra, Então, olha o trecho que o Emmanuel me jogou na cara aqui.
Realizamos pesquisas laboriosas, ajustando elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais em voga, competindo-nos reconhecer que não existe outra via senão essa para fazer-lhe a orientação respeitada nas assembleias humanas. Ou seja, a gente pesquisa, a gente lê, a gente ajusta o discurso, ajusta o verbo, né, sobre os preceitos maravilhosos do Cristo, mas aí me vem a pergunta à mente, né? Será que eu tenho feito? Ou o que será que eu tenho feito para ser considerado amigo de Jesus? Né? Que obra eu tenho executado em mim mesmo perante meus convivas, né? Meus amigos, minha família, para que eu possa ter esse título? Falar sobre o Cristo é maravilhoso, né? Falar sobre o bem, sobre o amor é uma coisa fantástica, mas e praticar? Como será que eu tenho agido na minha vida de posse de todo esse conhecimento? Geralmente o que nós fazemos, né? Acreditamos em Deus, acreditamos no Cristo, nos maravilhamos com os seus ensinamentos, mas nas ações a gente vacila. Né? Isso é uma crítica ou uma autocrítica que tenho feito, não no sentido de derrota ou de negativismo, mas de reflexão mesmo. Né? Será que a minha conduta como cristão está ajustada a esses preceitos? Né? Será que realmente eu creio no Cristo internamente ou eu creio no Cristo simplesmente porque acredito que ele tenha existido? Né? Nós aqui nesta casa bendita que nos acolhe, por muitas vezes, não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram muitas mais, ouvimos dizer dos companheiros, dos amigos espirituais, que o Cristo nos conhece pelo nome. Conhece a cada um de nós pelo nome, sabe das nossas necessidades, sabe dos nossos acertos, dos nossos erros e das nossas possibilidades. Então isso mostra que o Cristo é nosso amigo, mas a recíproca nos parece que não tem sido um tanto verdadeira. E quando eu digo isso, eu digo baseado em fatos, né? Como eu tenho agido no meu dia a dia? Será que eu tenho amado o bastante? Né? Segundo a recomendação cristã, né? Está aqui no versículo 17 lá do capítulo 15 de João, Jesus diz assim: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, né? Que nós nos amemos. Mas, via de regra, nos parece que nós temos amado muito pouco. É só nós observarmos, né, os acontecimentos. E quando eu digo que nós temos amado muito pouco, eu não estou me referindo simplesmente a mim e nem tampouco só a nós aqui reunidos, mas à humanidade, a grande família da qual nós fazemos parte. Né? A gente observa à nossa volta o desamor, né? o orgulho exacerbado, o culto às coisas materiais, né? Nós observamos nós, na grande maioria, correndo atrás do bem-estar, atrás da materialidade que pode nos causar um prazer relativo e temporário. Né? Mas é exatamente isso, é um prazer relativo e temporário. Posto do que
quando nós fecharmos os olhos, né, do corpo físico, tudo ficou para trás, inclusive o meu corpo. Né? Inclusive o meu corpo ficará para trás. Então, nós lutamos por aquilo que vai perecer, né? E nós não lutamos por aquilo que nós somos, né? Filhos de Deus, espíritos imortais. Né? Nós trabalhamos simplesmente pelo que vai escapar das nossas mãos, queiramos ou não. Então, dentro dessas reflexões, Emmanuel novamente nos chama a atenção. Está aqui um outro versículo do mesmo capítulo, né? Nisto é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto e assim tornar-vos-eis meus discípulos. Jesus, novamente, claro. Então, glorificando o Senhor Supremo, serás discípulos do grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido das divinas Escrituras, né? Não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo quem te ouve, e assim vai, né? Da parte da boca para fora. Mas na primeira contrariedade, como é que eu ajo, né? Quando as minhas vontades não são feitas. Quando o meu ponto de vista é contrariado, né? Quando o meu orgulho é ferido, como eu tenho agido? Né? Então, as religiões, muitas vezes, nos induzem a agirmos desta forma, né? E nos induz a terceirizarmos a parte que nos cabe. Temos lá um amigo doente e nós oramos por ele, né? Ah, Senhor, meu amigo, meu irmão, meu parente está doente, né? Olha por ele, coisa e tal. Mas muitas vezes eu sou incapaz de ir lá na farmácia comprar um remédio, né? Muitas vezes, né, nós estamos naquele petitório sem fim para que Jesus resolva as nossas causas, para que Jesus nos ajude. Mas quando o nosso irmão necessitado chega a nós, aí nós fazemos uma prece por ele, não é verdade? Mas não colocamos a mão no bolso, não auxiliamos de forma alguma, e muitas das vezes ainda trazemos conosco a crítica, o que é pior ainda, né? Criticamos aos nossos irmãos. Então, a fé sem obras, Emmanuel compara como se fosse uma semente, que por mais nobre que a semente seja, se ela for infecunda, ela só vai apodrecer no solo, ela não vai florescer. E assim é a mesma coisa a nossa fé sem obras. E essas obras não quer dizer que nós tenhamos que nos tornar grandes filantropos, né? Grandes benemerentes, pessoas que conseguimos ajudar aí milhares e milhares de pessoas. Né? A pessoa mais próxima que eu tenho que ajudar é a mim mesmo. Aí podem me perguntar, mas isso não seria egoísmo, né? Cuidar de si? Não, não é egoísmo. Como eu posso auxiliar ao meu irmão se eu não auxilio a mim mesmo? Se eu não movo uma palha na direção do bem? Se eu não mudo a minha maneira, muitas vezes egoística, de pensar, como eu posso ajudar alguém? Né? Como é que eu posso auxiliar alguém carregando comigo a mágoa no coração? Né? Se nós observarmos as lições do Cristo, tudo vai nesse sentido, né? Está lá uma outra passagem, né, de Jesus que diz aos seus discípulos, diz a nós, né? Se nós formos ao templo fazer uma oferta, mas se trouxermos comigo o coração, né, trazermos conosco o coração magoado contra o nosso irmão, deixa a sua oferta na porta do templo,
volta, vá lá, reconcilia-te com o teu irmão primeiro, ou seja, limpe o seu coração, aí volta ao templo e faça a oferta. Então Jesus coloca o nosso relacionamento, o perdão e a concórdia acima até da própria caridade. Como fazer a caridade completa se eu trago o coração magoado? Como fazer a caridade se eu trago comigo aqui a crítica pura e simples nos lábios? E outra, será que nós estamos esperando uma grande oportunidade de fazer algo de vulto, uma grande ação de benemerência, de cristianismo de vulto, se a gente não faz as mínimas, a gente não consegue fazer as pequenas? Muitas vezes, nós somos para a sociedade alguém de bem, uma pessoa de conduta ilibada, mas dentro do lar nós somos um tirano. Com os nossos cônjuges, com os nossos pais, com os nossos filhos. Agimos como déspotas, como senhores. Lá fora somos um anjo, dentro de casa nem tanto. Então, são reflexões que essas lições do Cristo nos trazem. E é dentro desses capítulos 14, 15 do Evangelho de João, que Jesus também, João traz a narrativa que Jesus anuncia para nós, que nos prepararia um lugar e nos prepararia também um Consolador que traria para nós as lições que nós ainda não teríamos condições de compreender. Para nós, esse Consolador já chegou. É a doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita, a quem nós professamos, que nos explica as lições evangélicas e a conduta do Cristo de uma maneira mais compreensível, menos milagrosa, menos espetaculosa, não menos importante, claro, mas nos mostra a grandiosidade do Cristo e dos seus ensinamentos. Dentro da doutrina espírita, outro dia, refletindo, nós estávamos estudando a mediunidade junto com os amigos, nos cursinhos da casa aqui, aí nos vem a reflexão, nós estávamos conversando sobre fluido cósmico universal, que é a matéria básica que forma tudo que nós temos no universo, inclusive os nossos corpos, inclusive o fluido vital que nos anima a vida quando estamos encarnados. E que é possível nós manipularmos esses fluidos com a força do pensamento. Ou seja, quando nós oramos, quando nós aplicamos passes. Tem pessoas que têm uma fé e uma condição de manipulação desses fluidos que promovem curas, assim como Jesus promovia. Pessoas extremamente adiantadas espiritualmente, senhoras das suas possibilidades e que conseguem manipular esses fluidos na mesma direção, que é a direção do bem. Aí nos vem a reflexão, por que será que Jesus recomendou que nós nos amássemos? Por que será que Jesus recomendou que nós perdoássemos indistintamente? Por que isso? Para que nós sejamos bonzinhos, simplesmente? Não, porque nessa manipulação de fluidos que Jesus tinha a maestria de transformar água em vinho, de acalmar as tempestades, de andar sobre as águas, de curar enfermos, curar leprosos, paralíticos, dar luz a cegos. Não eram derrogações das leis da natureza, porque que Jesus é um ser muito grande, mas ele não é diferente de nós, ele é mais adiantado, é mais velho, mais experiente. Então,
Quando Jesus fala que era para nós observarmos os seus ensinamentos e as suas palavras, é para que nós possamos aprender a crescer. A crescer não financeiramente, nem na posição social, mas crescermos como indivíduos, crescermos como os filhos de Deus que nós somos. Então, nessa questão de manipulação de fluidos, está aí a doutrina espírita, no livro A Gênese, né? Está lá, que é o 5º livro da codificação, muita coisa sobre fluidos, como Jesus fazia, operou aqueles milagres, como manipulava esses fluidos, né? E quando Cristo recomenda que nós nos amemos, quando Cristo recomenda que nós nos perdoemos e que nós pratiquemos o bem, é para que a nossa condição espiritual se ilumine, para que nós coloquemos a nossa sintonia à direção do bem. E essa sintonia na direção do bem nos faz crescer como seres humanos. A gente observa o comportamento de grandes espíritos que estiveram entre nós, né? Ao longo da história. A gente pega lá um filósofo, né? Como Sócrates, falando das coisas do espírito, né? A gente pega Paulo de Tarso, né? Uma grande expressão do cristianismo depois do próprio Cristo, né? Que o Paulo saiu divulgando os evangelhos, as lições do Cristo, pela gentilidade. Quem que eram os gentios? As pessoas que não acreditavam em Deus, acreditavam em deuses, né? E o Paulo estava ali pregando a palavra, mostrando, exemplificando, também curando, também ensinando a curar. Sempre tendo como meta o bem. Né? E cada vez se iluminava melhor. Paulo sempre questionava aos seus novos discípulos: já recebeste o Espírito Santo? Esse receber o Espírito Santo é simbólico. Ou seja, você já está deixando o Espírito de Deus agir em você? Ou será que você ainda está vivendo só para o mundo? Só para as coisas materiais? Natural que nós precisamos das coisas materiais e as coisas materiais estão aqui à nossa disposição para o nosso usufruto, não nos pertence. O planeta Terra, essa coisa maravilhosa que nos acolhe, está para a nossa utilização, para a utilização dos seres vivos que aqui habitam, não é só o ser humano, mas para toda uma cadeia, criação de Deus, toda uma escola, toda uma sequência. E o que nós temos feito com esses mundos? O que nós temos feito com essas riquezas que estão à nossa disposição? Temos muitas vezes amontoado, guardado egoisticamente, como se a propriedade fosse nossa, né? E a propriedade não é nossa. Isso aqui pertence a todos, e não a um indivíduo, a quem quer que seja. Né? E nós estamos mal utilizando esses recursos que chegam em nossas mãos, pela nossa maneira de ser. É tipo assim, né? Eu estando bem, o outro, problema dele. Isso é uma conduta errada. Nós trazemos a crítica nos lábios de uma forma tão forte que isso passa a ser o usual, passa a ser o comum, mas não é o correto. Nós criticamos a TV, o rádio, né? A internet, os jornais, que só nos trazem notícias ruins. Guerras, brigas, avião que cai, navio que explode, não sei o quê. Isso é um sensacionalismo. Mas por que os veículos de comunicação nos trazem isso? Porque isso é o que nos agrada, isso é o que eles conseguem vender.
Dá a impressão que notícia boa não repercute para nossa satisfação. E é uma verdade, é uma realidade. Já observaram isso? Ainda esses dias aconteceu um acidente, né? Ontem, anteontem, não sei. Um avião lá, o piloto perdeu o controle, bateu num prédio e morreram os ocupantes, o próprio piloto e tal. Nossa, não se fala em outra coisa no rádio, na televisão, na internet. Por quê? Por que não fala de quantas crianças nasceram no mesmo período? A gente só fala de quem morre, de quem se machucou, de quem causou o acidente. O que nós ganhamos com isso? Né? O que nós teríamos de bom nisso? Tragédia é o que nos agrada? Acho que tragédia mais é o nosso comportamento, né? Nós observamos ainda hoje, né? Já 2026, essa marca a partir da vinda do Cristo, né? Guerras, a troco do quê? Quem ganha na guerra? Quem ganha a guerra? Quem perde? Todos nós perdemos. Não existe vencedor, porque nós estamos tentando vencer uma coisa absurda. Quer dizer, ao invés de nós tentarmos vencer as nossas más tendências, nós ficamos tentando vencer os outros, como se os nossos irmãos fossem adversários. Gastamos trilhões, quadrilhões, quinquilhões, não sei quanto, aí, um absurdo de dinheiro que poderia matar a fome de muitas pessoas, poderiam curar inúmeras doenças. Não, mas nós gastamos isso com destruição. Para onde caminhamos? Não é? E o Cristo nos oferece a sua amizade, né? Vocês serão meus amigos se cumprirem o que eu vos peço. E a gente abdica disso a troco de nada. A troco de nada. Nós enxergamos o nosso semelhante não um irmão, enxergamos um inimigo. Dentro do nosso próprio lar, muitas vezes nós temos inimigos. Dentro da nossa própria família. Absurdo. Né? Então, essas lições que o Cristo deixou, e exemplificadas, que os evangelistas anotaram para nós, né? Que Paulo tanto propagou também dentro das suas cartas, né? É para o nosso bem, e a gente acha que isso é para o nosso uso na questão egoística do milagre, né? Eu estou doente, mas se Deus quiser, eu vou ficar bem. Aí nós colocamos na decisão de Deus a nossa saúde ou a nossa doença. Aí a gente não se fala, porque Deus não quis. É absurdo. Né? Porque Deus não quis. Né? Porque se Deus quiser eu me curo, aí não cura, Deus não quis. Logo, eu transfiro a responsabilidade para alguém. Deixo de fazer a minha parte para culpar alguém. Nem que esse alguém seja Deus. Né? Nós vivemos blasfemando o tempo todo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, né? Essas lições evangélicas, né? É para que nós possamos refletir não sobre o que os outros estão fazendo, mas sobre o que nós estamos fazendo.
né? Muitas vezes a gente lê o Evangelho para o outro. E nós temos que ler o Evangelho para nós. Não é para o outro, é para nós. Então, é isso que essas lições nos trazem, né? Perante o Cristo, né? Perante o Mestre, como é que eu tenho vivido? O que eu tenho feito? Me lembra um amigo que disse que quando Paulo perseguia os cristãos, né? Dentro da sua fé, dentro da escola que ele aprendeu, Paulo perseguia os cristãos porque não era de acordo com os preceitos da lei mosaica. Aí na estrada de Damasco, a famosa história de Paulo e a cavalo, em perseguição a uma determinada pessoa, Ananias, não, um determinado personagem. E Cristo vai ao seu encontro na estrada de Damasco, né? E quando Paulo se depara com a figura do Cristo, literalmente ele caiu do cavalo, né? Foi ao solo. E Jesus pergunta: Paulo, por que me persegues? Aí Paulo reflete aquilo num instante de segundo e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Aí esse amigo disse que se porventura ele encontrasse o Cristo na frente dele, ele não ia perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Ele já ia perguntar: o que foi que eu fiz? E é mais ou menos assim o nosso comportamento. Né? O que será que é, né? O que nos viria à cabeça agora se nós nos deparássemos em pessoa com o Cristo? Por mim, eu acho que eu sumiria, viraria um nada, né? E você vê aí, Cristo oferece todo o seu amor, né? Repito lá as palavras dele, segundo o Evangelho de João: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Que dificuldade, né? Nos amar. Que dificuldade. O quanto nós temos sofrido, enquanto humanidade, por não nos amarmos. E o Cristo oferece a sua amizade. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos peço. O que eu vos peço é que vocês se amem. Precisamos refletir sobre isso. Tirar a crítica dos lábios, que nós gostamos tanto, né? De criticarmos tudo que nos cerca, tudo que está à nossa volta, e fazermos a nossa parte, né? É só o que o Cristo nos pede, que nós façamos a nossa parte. Ah, mas meu irmão não faz. Façamos nós, né? Tá bem? Muito obrigado pela atenção. É bom estar aqui com vocês. É bom estar de volta. Muito obrigado. E assim, Jesus, com os corações aliviados com tais reflexões, tomando
o sentimento de gratidão, que o Senhor possa estar sempre caminhando ao nosso lado e que seu amor, Mestre, possa sempre se fazer presente em nossos pensamentos e palavras e atos. Que nós possamos, Senhor, ser a sua voz. Que nós possamos, Senhor, tê-lo em nossas ações mediante ao próximo, Mestre. Humildemente pedimos que todo o amor que emana desta casa neste momento possa alcançar aos lares e corações mais necessitados, Mestre. Que todas essas reflexões aqui trazidas mais uma vez possa nos trilhar rumo a ser sempre melhores, Senhor. Melhores conosco mesmo, para que isso reflita no nosso próximo. Mais uma vez, Jesus, muito obrigado pela linda oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença. Que assim seja, graças a Deus.